parashá dessa semana, Parshat Vayishlach, a Torá nos conta do retorno de Yaakov para a casa dos seus pais e o seu reencontro com o seu pai Yitzhak. A verdade é que depois de décadas de separação, quando ele teve que se afastar da casa dos pais, da terra de Israel, para sobreviver à fúria do seu irmão Esav, que queria matá-lo. Então, Yaakov se refugia na casa do tio, que acaba se tornando seu sogro, constitui família, trabalha 7 anos para desposar a Rachel, é enganado, mais 7 anos posteriores, depois mais 6 anos para o rebanho, enfim. E quando ele retornar para casa, ele já não vai encontrar a sua mãe, Rivka, viva, mas vai ocorrer o reencontro com o seu pai. Nos conta a Torá na nossa parashá, em Parshat Vayishlach, quando ocorre esse reencontro, Vayavo Yaakov el Yitzhak Aviv, finalmente Yaakov chega de volta para o seu pai Yitzhak, Mamre Kiryat Arba e Hebron, e naquele momento Yitzhak morava na cidade de Hebron, Kiryat Arba, Hebron. O Midrash faz um cálculo de anos, quanto tempo levou essa separação, e mais do que isso, quais as implicações e desdobramentos que essa longa separação teve, mesmo que forçada. Então, nos diz o Midrash, Kama Peirash Yaakov Meaviv, quanto tempo Yaakov ficou distanciado, ficou longe do seu pai Yitzhak, Esrim Mushtaim Shana, 22 anos. E ele diz, as contas são Esrim Etzel Lavan, 20 anos na casa do seu tio e depois sogro Labão, quando ele trabalhou 7 anos para desposar a Rachel. Ele é enganado, ludibriado, acabou se casando primeiro com Leá, e depois ele tem que trabalhar mais 7 anos por Rachel, e depois 6 anos mais ele trabalha, porque até então ele não ganhava nada. Ele diz, agora ele tem esposa, famílias, etc., filhos, ele precisa algo. Então começou a ser, fizeram um trato e ele começou a ter participação no gado, no rebanho de Lavan, durante mais 6 anos. E 2 anos levou só a viagem de volta da casa de Lavan até a terra de Israel. Ele teve paradas no caminho, família numerosa, muitas crianças, bebês, filhos, netos, etc. Isso não é pouca coisa, não só em termos de vida de Yaakov ficar 22 anos, e nós vamos ver que na verdade foi mais tempo, que ele ficou longe do pai Yitzhak, mas isso vai acarretar consequências. Por mais que isso foi uma situação forçada, não desejável, não foi uma opção de Yaakov, ele teve que fazer isso, fugir por falta de opção, para sobreviver. Mas o Kenegdam Peirash Yosef Mimeno, Esrim Ushtaim Shana, por causa desses 22 anos que Yaakov ficou distante do seu pai Yitzhak, já que ele estava distante, ele não podia assessorá-lo, não podia cumprir de perto a mitzvah de Kibudav, de honrar o pai, de assessorá-lo, de servi-lo, de tratá-lo, e etc. Então ele nos diz, por causa disso, mais tarde, Yaakov vai ficar privado do convívio do seu filho querido e predileto, Yosef, também pelos mesmos 22 anos, assim como ele ficou 22 anos sem poder servir e assessorar o seu pai, sem poder cumprir de perto a mitzvah de honrar os pais. Então, já que ele não cumpriu essa mitzvah por 22 anos, mesmo que foi por uma situação forçada, Yaakov Avinu vai acabar sofrendo as consequências disso, e também o seu filho querido predileto vai ficar distante dele por 22 anos, quando ele nem sabia que se ele estava vivo, ele imaginava que ele tinha falecido, não é? Então, durante 22 anos, porque Yosef tinha 17 anos quando ele se separou do pai, foi pego pelos irmãos, jogado no poço, e depois vendido, e foi parar no Egito, depois ele vai ficar no Egito na prisão muito tempo, até que ele sai, decifrando os sonhos do faraó, e acaba se tornando vice-rei com 30 anos. Desculpe,
desde a idade de 17 até 39 anos, ele fica longe, separado do seu pai. Se fala que isso, vamos dizer, isso é um castigo, mas assim como Yaakov ficou distante do pai sem poder cumprir, honrar o seu pai durante 22 anos, ele acaba sofrendo a mesma coisa com Yosef, distante dele por 22 anos. Mas o Midrash continua e pergunta: mas será que foram apenas 22 anos que Yaakov ficou distante do pai Yitzhak? Se a gente fizer os cálculos com exatidão, nós vamos perceber que ele ficou longe do pai por 36 anos. Não apenas 22, 36 anos. Se explica que antes de chegar na casa de Lavan, ele passou 14 anos estudando na yeshiva que havia naquela época, yeshiva de Shem Vaever, de Sem, filho de Noach, e seu descendente Ever, e etc. E ele se dedicou aos estudos por 14, nada menos que 14 anos. Se fala, se diz que nesses 14 anos que Yaakov Avinu ficou se dedicando ao estudo da Torá, como era a Torá na sua época, antes mesmo da outorga no Sinai, se fala que esses anos não foram contados, não entraram no cômputo do tempo que ele ficou distante do pai, impedido de cumprir a mitzvah, de honrar ao pai, Einam mina minyan. E por isso, ou seja, isso não é computado nos anos que ele ficou distante e não serviu o pai, e por isso ele não foi punido. E por isso também Yosef vai ficar distante dele, não por 36 anos, mas entre aspas apenas por 22. Né? Daqui afirmava o sábio Amar Rabbi Yitzchak bar Shmuel, Gadol Talmud Torah Yoter Mikibud Avim. Daqui nós vemos duas coisas sobrepostas. Em primeiro lugar, o quanto é importante a mitzvah de Kibud Avaim, de honrar pai e mãe. Ou seja, que Yaakov Avinu, por mais aqui, não é que ele desrespeitou os pais, apenas que ele não pode servir e assessorar o pai durante, 22 anos ou mais. E isso que ele não pode servir não é porque ele viajou, estava passeando, fazendo carreira ou qualquer outra coisa em outro lugar. Não, por força de circunstâncias que obrigaram a isso, e por mando da sua mãe, com a aprovação do seu pai, mas na prática ele não estava perto para servir e assessorar o pai, e ele vai acabar pagando caro por isso, quando a história vai fazer o mesmo com ele. Mais tarde ele vai ficar privado do convívio com seu filho querido Yosef, também por 22 anos. Então, aqui nós vemos a grande importância dessa mitzvah de servir e assessorar os pais. Em qualquer circunstância. E mais do que isso, nós aprendemos também aqui que por mais que Yaakov Avinu ficou outros 14 anos adicionais também distante do pai, mas nesses 14 ele estava estudando Torá. E já que ele estava se dedicando ao estudo da Torá, por isso, por esses anos, ele não, entre aspas, não tem que pagar, ele não teve que ficar distante do filho Yosef. Daqui nós vemos, nas palavras de Rabbi Yitzchak bar Shmuel, a grande importância do estudo da Torá, a grandeza do estudo da Torá, ou seja, mesmo que a mitzvah de honrar os pais, de servir, assessorar os pais é uma mitzvah tão grandiosa, porém nós vemos que a mitzvah do estudo da Torá é algo mais grandioso ainda. Por isso, aqueles anos que ele estava dedicado integralmente ao estudo da Torá, isso não é contado, não entra no cômputo dos anos que ele estava distante do pai, sem poder assessorá-lo, e por isso o estudo da Torá o protegeu, que ele não tivesse que ficar privado do seu filho, do convívio com seu filho Yosef, também por esse tempo, dada a grandeza e importância do estudo da Torá.